Boa tarde a todos. Nós temos procurado ao longo desses anos todos cumprir horário. Inclusive nos e-mails que nós mandamos, lembrando dos eventos, falamos que os engarrafamentos são uma realidade, não uma desculpa. Mas sejam todos bem-vindos ao 7º evento que nós fazemos esse ano e de número 265. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vamos lá, Moisés. Graziela, uma das coisas que eu mais gosto na vida chama liberdade. E como parte do processo de liberdade, eu adoro quebrar os protocolos. Eu vou começar convidando Graziela para ler para vocês uma série de e-mails que nós recebemos das pessoas que não puderam vir e que gostam muito do nosso convidado. Marcos, encontro-me em Lisboa. Marcos, ficamos internacionais agora, hein? Lisboa confirmando o lanchinho. Retornando em maio à Bahia. E preciso do e-mail de Adaria Oliveira. Diga a ele que trata-se do colega Antônio Magalhães Ribeiro, da CEPLAN. Registrei aqui, Adaria. Vou passar para você o e-mail dele para que você possa respondê-lo. Muito bom, baiano. Vai ser uma palestra muito interessante, dadas as atividades de Adari. Conselheiro amigo da Aquibeu. Estarei viajando e desejo felicidades. Abraços, Durval Olivieri. Boa tarde. Resido em Recife. Mais um de fora, Marcos. Não poderei ir a esse belíssimo encontro, mas adoraria poder estar e compartilhar tudo o que eu penso a respeito de como está sendo conduzido as coisas na Bahia. Com toda essa politicagem, que é um atraso para o nosso Estado. Wagner dos Santos Cardoso. Meu nome é Eulina, bacharel em Administração de Empresas, com especialização em Recursos Humanos pela UFBA. Sou funcionária pública e trabalho na Junta Comercial da Bahia. Gostaria de agradecer-lhes o precioso convite e só não estarei presente nesse evento em razão de estar fora do país. Sinto-me lisonjeada pelo convite e espero tornar-me presença constante nos eventos. Abraço em Adari. Eulina América Passos da Alcântara. Fico honrada com o convite para o lanchinho com o professor Adari de Oliveira. Foi meu professor no curso de administração nos idos de 1970. Aprendi muito com ele e jamais me esqueci de que, através dele, pude conhecer o mundo da produção industrial e o gosto pela pesquisa aplicada. Acompanharei sua trajetória de sucesso. Adoraria abraçá-lo pessoalmente e, quem sabe, fazê-lo recordar daqueles tempos de juventude. Mas, infelizmente, estarei fora de Salvador nessa data. Ficarei feliz em receber futuros convites e, quem sabe, poder rever meu estimado professor para então cumprimentá-lo como se deve. Atenciosamente, professora doutora Rosana de Queiroz Dias. Professor Adari foi meu professor no curso de administração, nos idos de 1970. Conheço-o muito bem e o considero um grande professor. Adoraria estar com ele nesse lanchinho, mas infelizmente estarei fora de Salvador nessa data. Prezado Marcos, dia 27 estarei em Belo Horizonte e não poderei participar desse oportuno evento. Gostaria imensamente de rever Adaria Oliveira e ouvir os ensinamentos de um dos homens mais inteligentes e preparados de nossa Bahia. Meus parabéns pela escolha do palestrante e pela oportunidade do tema. Carlos Pessoa. Oi, Marcos Vinícius. O Adaria Oliveira é um amigo muito estimado. Este encontro certamente será um sucesso. Estou planejando ir a Salvador durante essa semana. Vou fazer o possível para agendar a viagem para a próxima sexta-feira. Caso não possa comparecer, envio desde já o meu fraternal abraço ao Adari, Ricardo Teixeira. Ricardo, você está aí? Ainda não chegou, então não deu certo o retorno, viu, Adari? Prezados Marcos e Adari, este será, sem dúvida, um grande encontro. Nessa sexta, 27, pela manhã, estarei saindo de Salvador para uma conferência de Rotary, coordenada pelo nosso amigo Durval Olivieri. Sucesso e felizes os que participarem. Adari é um mestre. Arthur Guimarães Sampaio.
Caro Marcos, infelizmente estou viajando e não poderei estar presente num evento dessa importância. Adari é um dos homens mais preparados da Bahia. Eu costumo usar e abusar de sua competência. Estou reencaminhando meu convite para meu sócio, Isaías Mascarenhas, na esperança de que o mesmo possa estar presente. Um forte abraço e meus parabéns pela excelente escolha. Otávio Pimentel. Isaías está aí? Deve estar chegando. Confirmo a minha presença. Apreciar a inteligência do meu amigo Adari é ganhar o dia e aprender um pouco mais. Edmilson Pinho. Para nós que fazemos parte da associação comercial, sabemos, né, Rosema, que Adari é isso e muito mais, né, Luiz? Vamos lá, Moisés. Eu gosto muito desse símbolo. Esse símbolo é a cara da nossa empresa. Esse símbolo diz evolução. E é isso que nós queremos fazer a cada dia. Vou pedir agora que Moisés, que liderou tão bem esse processo, apresente para vocês uma mudança que nós fizemos há 2 dias atrás, que é mais um marco na nossa empresa. Nós acabamos de colocar nossa nova homepage. Moisés vai passar muito rápido, focada sobretudo na solução hoje, que é o carro-chefe da nossa empresa, que é o XTR. A bola é sua, Moisés. Eu vou pedir licença a vocês para falar sentado, para poder operar aqui, mostrar rapidamente o nosso site. Aqui tem uma visão geral. Eu coloquei propositadamente pequeno para que se tenha uma visão total da página. E aqui ela está no seu modo natural. Então, o desenho foi todo renovado, buscando uma modernidade, tá? E temos aqui uma navegação bem facilitada, com poucas opções. Destacamos a TV Consiste, o lanchinho e o livro Servir, produto dos nossos lanchinhos. Então aqui vocês vão encontrar todo o conteúdo do livro Lanchinho. Basta pesquisar um tema qualquer aqui, por exemplo, Deus. E vocês vão ter acesso a todo mundo que de alguma forma falou essa palavra na sua doação para esse livro. A TV Consiste transmite esse evento. Nesse momento ele está sendo transmitido, ok? Então nós estamos com 5 pessoas vendo essa transmissão de fora. Não vou ligar aqui para não perturbar nossa transmissão. E finalmente nós damos uma atenção especial ao nosso produto carro-chefe, que é o XTR. E vocês vão encontrar o XTR no site em 3 níveis de abordagem. Nesse primeiro nível é uma abordagem bem geral. O segundo nível fala um pouco dos módulos, uma visão geral dos módulos. E no terceiro nível você tem um detalhamento do que cada módulo faz. Ok? Obrigado, Marcos. Obrigado a você. Mas eu não posso, sobretudo, né, Moisés, Jorge, todos aqui, nesse momento de terminar o assunto homepage sem falar de um querido amigo, Antônio Martins, que nos ajudou muito. Beijo, amigo. Vamos lá. Bill Gates pode errar, nós não podemos. Cada lanchinho tem uma palavra. E a dessa foi muito fácil. Mas ninguém gosta de fazer nada fácil. Eu descobri isso. Alguns gostam de criar dificuldades para vender facilidade. A maioria. Aí está a palavra, claro, Bahia. Mas ela é muito pouco. Vamos tratar a Bahia de uma forma um pouco mais rica. Vamos lá, Moisés. Eu sei que a palavra está escrita errada, por isso que ela está com A, entre aspas. Quem não é baiano aqui, levanta a mão. Pois é, essa é a derivação. Eu também não mereci, mas me considero baiano. Passa a próxima, Moisés. Essa também todo mundo conhece, também está escrita errada de propósito. Todos adoramos
Eu não mereci, essa é uma frase copiada, como nós fazemos muito na nossa empresa. Essa é uma frase de um famoso artista plástico chamado Caribé. Perguntaram certa vez a ele e eu copiei. Se é baiano, não, eu não mereci. Agora vamos para a próxima. Essa palavra nós cunhamos hoje, aqui. Certamente ela não existe. Mas infelizmente ela está muito viva. Eu preparei a Dari há pouco, quando eu falei que ia tocar nesse assunto. Não vou falar das 5 frases, porque muitos aqui já me ouviram falar, mas que elas me incomodam bastante. Talvez uma só, que representa o compilado de todas. Uma frase de um famoso ex-governador da Bahia que diz que o baiano gasta 200, para o outro não ganhar 100. Eu vejo outros estados que não acolhem tão bem quanto o nosso. Ninguém acolhe como o baiano. E entre nós estamos comendo um fígado do outro. Por que isso? É muito fácil criticar, falar que no governo atual não tem gestão, que nos anteriores tinha ditadura, mas o que nós estamos fazendo um com os outros? Quando nós começamos a empresa, nós descobrimos que nós estávamos preparados para tudo, menos para ter empresa já. E chegamos à conclusão que tínhamos que montar essa estrutura. E essa estrutura hoje tem nome, não é Martins, chama XTR. Teve um nome anterior chamado BIS, apenas como referência. E essa estrutura nos ajudou e nos ajudará sempre. Eu tive a oportunidade de mostrar a algumas pessoas, né, Ronald? Né, Olivier? Né, Luiz? Né, Carlos? E essa estrutura é para fazer não só a nossa empresa, mas a empresa de vocês e fazer o nosso estado crescer. Mas se nós não tivermos essa consciência de baixar a guarda e colocarmos à disposição dos nossos co-irmãos aqui, não tem plano que resolva, porque tudo começa e tudo termina nas pessoas. Vamos lá, Moisés? Eu vou concluir agora, convidar um outro querido amigo que a Consiste também me deu de presente para oficialmente apresentar a Dari. A bola é sua, Ronald. Muito obrigado. Eu fui incumbido da fácil tarefa de apresentar a Dari Oliveira. A maior parte dos elogios que eu podia fazer já foram feitos pelos diversos amigos que não aqui puderam estar, mas enviaram suas mensagens. Então eu só queria realçar e sublinhar algumas poucas coisas. A primeira delas é que, além de mestre, como foi nomeado, né, formalmente ele é doutor em Planejamento Regional de Desenvolvimento Territorial pela Universidade de Barcelona. E nos dias que correm, diferentemente do nosso tempo, essa questão de ter mestrado e doutorado passou a ser relevante. Quando começamos, somos da boa safra de 42. Quando nós começamos, 7 anos era doutor, era mestre, era sênior, melhor dizendo. Não era nem mestre, era sênior. Depois essas coisas todas modificaram e para melhor, porque objetivamente a questão da qualificação está muito melhor qualificada, classificada, etc. Tudo bem? Enfim, então é uma coisa que eu queria dizer, e dizer que eu fui durante 24 anos superintendente do IMIC. Né? E a Dari pegou uma barra pesada, porque nós enfrentamos algumas dificuldades sérias naquela época, e ele conseguiu não só fazer com que o IMIC sobrevivesse, como também conseguiu que ele deslanchasse em diversas direções. E isso depõe a favor do conhecimento dele no que diz respeito à economia, à sociedade, aos negócios, como também à gestão. E por isso mesmo que ele foi, além de engenheiro químico, trabalhou no polo petroquímico, em empresas, trabalhou no governo, trabalhou em diversas frentes. Mas o que eu gostaria de citar mesmo é que eu me considero um baiano de naturalidade outra, que dou muito valor à questão do desenvolvimento regional. E que percebo que no Brasil de hoje, independente de vontade, os dados já apontam um fenômeno de desconcentração do desenvolvimento territorial brasileiro. E isso desde os anos 90. E, entretanto, as políticas nacionais do governo federal e outras não consideram isso. Ou seja, continua havendo
uma centralização, uma concentração de recursos no Sudeste. O pessoal costuma falar Sul-Sudeste, não é verdade, é no Sudeste mesmo. E essa concentração não é coerente com as tendências observadas, pragmáticas, empíricas. E eu, apesar de ser uma pessoa que dá muita importância a isso, a Dari dá mais do que eu, né? Ou seja, ele está permanentemente atento a essa questão, como na última palestra que houve lá sobre as últimas medidas do governo federal, lá na Associação Comercial, onde ele é vice-presidente e eu sou diretor, e a gente verifica, ele levantou com bastante ênfase essa questão, que as medidas são boas, etc., mas onde é que está a preocupação com o territorial? Onde é que a gente vê a resposta das autoridades federais para uma questão que é fundamental, que é o desenvolvimento diferenciado das diversas regiões? Porque já passou a época do café, um dos motivos da concentração no Sudeste, do rodoviarismo, outro dos motivos da concentração do Sudeste, e hoje em dia a gente vê que o que está despontando é o desenvolvimento verticalizado, com base na agricultura, na pecuária, na mineração, e isso não tem mais por que ir ao Sudeste e voltar. E a Dari não só tem essa concepção geral, porque a sociedade é um sistema de vários comunicantes, como tem também um controle bastante efetivo dos mecanismos de fazer com que essas coisas aconteçam. Os mecanismos financeiros, os mecanismos gerenciais, as fontes de financiamento e por aí vai. Mas eu já estou me estendendo muito mais do que deveria, né? E eu passo a palavra a quem de direito. Eu passo. A Dari. Boa tarde a todos, muito obrigado pelas presenças, muito obrigado ao Marcos por ter feito esse convite, obrigado à Graziela por ter tido o carinho de me trazer até aqui inteiro para essa conversa. Marcos me pediu que falasse um pouco sobre a minha vida, eu vou falar um pouquinho para dar tempo mais para a palestra, mas eu agradeço tudo que aconteceu na minha vida a meu pai, porque eu digo assim, a cultura faz a diferença. Meu pai era de Água Fria, que na época era distrito de Irará, e lá não existia nem escolas. Um dia chegou lá uma professora e ele aprendeu a ler e escrever. Teve 2 anos de curso e aprendeu alguma coisa. E se arriscou a ir para o Rio de Janeiro. Em 1935, o Rio de Janeiro tinha 3 milhões de habitantes, São Paulo tinha 2 milhões de habitantes na época. Rio de Janeiro, capital federal, e ele foi procurar emprego, procurar trabalhar e procurar estudar. O emprego que ele conseguiu foi de assessorista no edifício Pascoal Secreto, lá na Praça Tiradentes, edifício que existe até hoje. Trabalhava de 6 da tarde às 6 da manhã e durante o dia ele procurava estudar. A dificuldade que ele teve, né, de trabalhar em São Paulo, por falta de educação, levou ele a educar os filhos. Então, eu digo assim, como eu devia dizer no início, eu sou brasileiro da Bahia, sou baiano de Rio Barbosa, nascido em Saúde, e meu pai decidiu colocar os filhos para estudar, porque ele viu a dificuldade que ele teve, como vencer na vida, como se dizia no Rio de Janeiro, sem ter educação. E éramos 6, e ele se arriscou, com um pequeno comércio que tinha lá em Rio Barbosa, a colocar os filhos internos nos colégios maristas, que era um dos melhores colégios aqui da Bahia, o colégio de gente rica, no Marista, era um choque enorme para nós, estudar nos Maristas, onde a garotada tinha de tudo e a gente não tinha de nada, e a dificuldade que tinha no fim do ano dele pagar a conta no Marista, ter de vender o gado, época de seca como essa da agora, para pagar o colégio. Mas, para se ter uma ideia, ele conseguiu educar os 6 filhos assim. Eu dei uma ajuda no final, porque quando eu vi que ele não conseguia pagar, colocar todos no colégio, eu fiz concurso para aeronáutica, fui para Barbacena, fui para o Campo dos Afonso, e lá o ensino era pago pelo governo, ainda tinha um soldo que nos ajudava, e aí abriu uma vaga para um outro. E o último, eu já era formado, já tinha um curso uma graduação em engenharia, eu paguei o colégio para outro, trouxe de Rio Barbosa, paguei o colégio todo
foi para o Colégio 2 de Julho e ele hoje é doutor em eletrônica, né? E eu ajudei no início, já dando seguimento a esse trabalho do meu pai. Mas o interessante é o seguinte, meu pai era de uma família de 8 irmãos. Só ele educou os filhos. Eu tenho uma prima que se formou em Direito porque meu pai ajudou, botou no colégio, botou para estudar. Os meus primos não progrediram na vida. Um é mecânico, outro trabalha como comerciário, porque não tiveram oportunidade de estudar. Então, repetindo o que eu falei no início, a educação faz a diferença. Eu seria um mecânico de automóvel lá em Rua Barbosa, estaria trabalhando como pequeno comerciante, e eu vim para aqui e a diferença foi exatamente a cultura. Então, aqui no Brasil é possível, através da cultura, você progredir, você mudar de posição, mudar de casta, e isso é que eu quero ressaltar, né, que é uma coisa fundamental aí na vida da gente. Eu segui esse caminho, né, de ter estudado na aeronáutica, fui desligado no solo do Fokker, lá no Campo dos Afonso, no Rio de Janeiro, fiz vestibular para engenharia química, mas a passagem no Marista, eu sempre conto isso, porque eu interno no Marista, o nosso orientador era o irmão Alberto, e uma vez eu perguntei a ele, irmão, o que é que significa FTD? Que era uma coleção de livros, Freire, Teofano e Dominique, e aí eu perguntei, é verdade que é feijão todo dia? Ele, não, é fazer tudo direito. E aí foi minha primeira lição no Marista, de procurar fazer tudo direito, né? Bom, os maristas realmente deu uma orientação muito segura para a vida de todos nós que estávamos ali, com aquela disciplina, aquela orientação, aquele estudo, e eram boas aulas, e aprendemos muito, e permitiu que a gente depois pudesse prosseguir. Eu fiz engenharia química na Universidade Federal da Bahia. E, em seguida, eu já era professor. Eu fui obrigado a ser professor porque eu precisava me manter no estudo, né? E eu comecei, estava comentando aqui, quem primeiro me deu a oportunidade de ser professor foi Ítalo Galdense, pai de Paulo Galdense. Ele tinha o Ginásio Brasil ali na Direita da Piedade, ele montou um curso para treinar pessoas para um curso de sargento, de especialista na aeronáutica. E eu fui lá e o senhor quer o que aqui? Eu sou professor. Professor de quê? De matemática, de física e de química. E um dia ele me chamou para dar aula de matemática e eu comecei a dar aula de matemática em março de 62, portanto, há 50 anos atrás. E eu nunca deixei de ser professor desde aquela época para cá. Então, graduado em engenharia, eu dei aulas na Universidade Federal da Bahia, 4 anos, ensinava química. Depois fui para a Escola de Administração da Católica, que nós fundamos, e eu ingressei no início na Unifax. Eu dei a primeira aula da Unifax, no dia 4 de agosto de 72. A Unifax está completando 40 anos agora, e eu dei a primeira aula lá de matemática. Então, trabalhei muito tempo, trabalho ainda como professor, e tive uma oportunidade ótima na vida que Luiz Sandi me proporcionou. Ele me levou para ser, depois que eu concluí o mestrado na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, ele me levou para ser presidente, para ser diretor da Bendespar, né? E como eu era químico da turma, dos colegas, e eu conhecia bem química, porque dei aulas de química há muitos anos, dei aula de química no Colégio de Ipiranga, dei aula de química em cursos pré-vestibulares, dei aula de química na universidade, né, por 4 anos. E quem mais entendia de química era eu, lá na Bendespar, entre os diretores. Por isso, fui responsável pelo acompanhamento das empresas do setor de química e petroquímica, no polo de São Paulo, no polo petroquímico da Bahia, no polo do Rio Grande do Sul, no polo cloroquímico de Alagoas, toda a indústria de celulose e papel. Então, isso me fez conhecer bem a indústria brasileira nesses setores, né? Ninguém discutia química comigo, que eu sabia de cor salteado, de tanto ter dado aula de química. Eu sabia a tabela periódica toda de cor. Eu não consultava a tabela para saber o peso dos elementos, de tanto repetir exercícios e tal. Isso me fez
é através do ensino, aprender muitas coisas. E já maduro, com 60 anos de idade, eu e Ronald fomos estudar no doutorado, fazer esse doutorado que eles falou aqui, de Planejamento Territorial e Desenvolvimento Regional da Universidade de Barcelona, e completamos aí esse período de estudo. Nunca deixei de trabalhar, além do ensino, de fazer uma outra coisa. Então, eu me considero, assim, como disse, um brasileiro da Bahia, um baiano de Rio Barbosa, por ter feito essas coisas naturais que a gente tem aqui. O que eu vou falar aqui são observações minhas sobre o desenvolvimento da Bahia. A história é contada do meu ponto de vista. A gente pode dar outras versões. Tinha um político no Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, que ele dizia assim: se você não gostar dessa versão, faça a sua. E aí eu vou contar a minha versão aqui de como é que eu vejo o desenvolvimento da Bahia. Tem três diretrizes que eu acho fundamentais na promoção do desenvolvimento aqui da nossa terra, que devem ser seguidas, e são coisas que a gente tem apontado sempre que é oportuno. O primeiro, da promoção da integração industrial. O segundo, da internacionalização das empresas, no sentido de que elas se expandam para outras partes do mundo. E o terceiro, da interiorização dos investimentos. São coisas difíceis de fazer. Começando pelo primeiro, eu vou falar de cada um dos três e vou regular meu tempo em função desses três assuntos. Teve uma coisa que aconteceu aqui na Bahia que marcou o destino da industrialização do Estado e o diferenciou de outros estados do país, do Nordeste e do país. Foi a descoberta do petróleo. Olha, o Oscar Cordeiro passou 9 anos, de 1930 a 1939, junto com Inácio Gomes Bastos, pesquisando petróleo aqui no Recôncavo. Eles tinham informações de que as pessoas encontravam mandioca com cheiro de querosene nos quintais. Uma empresa inglesa, na construção da ferrovia lá do subúrbio, encontrou lugares onde minavam óleo das paredes do túnel. E aí ele ficou pesquisando isso com os recursos que ele tinha na época, de 1930 a 1939. Ele foi ajudado pela família Guinle, que era a família mais rica do Rio de Janeiro, né? Lá do Copacabana Palace, né? E 1939, E ele persistiu tanto nisso que terminou encontrando petróleo os dois. Em 1938 já tinha sido criado o Conselho Nacional do Petróleo. E de 39 se continuou a fazer pesquisa. Esse poço foi um poço pequeno, não tinha produção industrial, não tinha produção comercial. 2 anos depois, em 1941, foi feito o primeiro poço comercial em Candeias, né, há 71 anos atrás. 70 anos, porque foi em dezembro de 41. Esse foi o primeiro poço comercial. Aqui é possível explorar e se intensificou a pesquisa. E se planejou montar uma refinaria para processar esse óleo. E foi a refinaria de Mataripe que começou a funcionar em 1950. Até hoje não existe no Nordeste nenhuma outra refinaria de petróleo. Essa refinaria só existe aqui porque foi descoberto o petróleo aqui. E ela foi construída para processar esse petróleo, com a capacidade de 2.500 barris dia. Hoje, Mataripe tem uma capacidade de 340, aproximadamente 340 mil barris dia. E ela sozinha é responsável por cerca de 30% do ICMS recolhido pelo Estado. O município onde ela está localizada tem a maior renda per capita do Brasil. Então, isso foi decorrente dessa história, né? A estimativa é que a refinaria de Mataripe representa aí 12% do PIB da Bahia. Mataripe sozinha exporta mais
do que o estado de Pernambuco inteiro, se a gente quer comparar estados, né? O porto da refinaria de Mataripe, o Temadre, movimenta mais de 20 milhões de toneladas ano, contra 3 milhões do Porto de Salvador, né? Contra pouco menos de 10 milhões do Porto de Aratu, com todo o polo petroquímico. Então, o petróleo foi uma coisa, foi e está sendo uma coisa importante para o desenvolvimento econômico da Bahia. E como desdobramento, veio o polo petroquímico. Quando se estudou a implantação do polo petroquímico, a questão era a seguinte: olha, a nossa refinaria, a refinaria da Petrobras, produzem nafta, que é uma das substâncias obtidas na destilação, que não deixa de ser uma gasolina de má qualidade, e essa nafta estava sendo exportada por $150 a tonelada. E o Brasil estava importando matérias-primas para fabricar o saco plástico que nós já consumíamos, os tecidos de nylon que nós já consumíamos, né? E uma série de outros produtos. Então, só é pegar essa nafta e transformar em matéria-prima para esse tipo de indústria que a gente vai fazer essa integração e promove o desenvolvimento do país. São Paulo começou primeiro, naturalmente. Lá sempre, São Paulo sempre teve iniciativa de fazer essas coisas. E, na época, os militares, querendo promover o desenvolvimento de outras regiões do país, apostaram em fazer no Nordeste. E se escolheu a Bahia para fazer isso. O que é que contribuiu para isso? Contribuiu a existência da refinaria, com a produção de nafta, insuficiente para tudo que se desejava, mas produzia nafta. Contribuiu a existência do Porto de Aratu, movimentaria as cargas na exportação, né? E contribuiu o trabalho feito por Rômulo Almeida, que planejava, dava os primeiros passos no planejamento da implantação de uma indústria petroquímica na Bahia. Então, a partir daí, decorrente do petróleo, se fez esse planejamento. Antes disso, nós tivemos outras iniciativas que a gente sabe da existência da Pasquim, uma fábrica pequena de metraquilado de metila, uma fábrica de fibras acrílicas ligada a um grupo baiano, da antiga Fisiba, e, fundamentalmente, o que se chamou de Conjunto Petroquímico da Bahia, COPEB, que depois passou a ser COPEB 1 e teve o COPEB 2. O COPEB 1, ele começou a ser implantado em 1962. Eu visitei o COPEB em 1963, como aluno lá da Escola de Engenharia. E era coisa dos sindicalistas da Petrobras, que os militares, em 64, achavam que era coisa de comunistas, e pararam a implantação do projeto. Ele só voltou a ser implantado novamente, a dar continuidade, em 1968, e foi inaugurado 10 anos depois do seu início, em 1972. Era uma planta pequena de amônia e ureia, né, utilizando o gás disponível lá em Aratu, e era uma matéria-prima para a indústria, para as misturadoras de fertilizantes. Hoje é a Fafem, com a capacidade muito maior, foi desdobrada com uma outra unidade em Laranjeiras de Sergipe, que também alimenta as misturadoras de fertilizantes aqui na Bahia. Então, foi idealizado se construir um polo petroquímico. O que é um polo petroquímico? Quer dizer, se tem uma unidade central, que a partir da nafta, principalmente da nafta, pode ser de gás, pode ser de gasóleo, mas principalmente de nafta, se produz uma série de materiais que são usados na indústria de transformação. E aqui na Bahia se escolheu fazer 2 linhas de produtos, as olefinas e os aromáticos. As olefinas de eteno, propeno, e os aromáticos de benzeno e outros materiais. Ele foi implantado assim, todo calculado, todo desenhado, em função do mercado consumidor brasileiro, da demanda brasileira. Os projetos no BNDES, o BNDES foi o grande financiador dessa indústria, financiava o projeto, financiava os acionistas das empresas que eram constituídas para isso, num sistema tripartite que se fala muito,
com a associação do governo, através da Petroquisa, da iniciativa privada brasileira e de grupos estrangeiros que eram detentores da tecnologia, né, faziam assim um sistema tripartite para que as empresas fossem de maioria nacional e que fosse de maioria privada, né? E assim se organizou as empresas e se deu sequência à instalação das diversas unidades, uma unidade para cada produto que ia se identificando. Mas o BNDES, que analisava os projetos, procurava dimensionar a capacidade de produção em função da demanda brasileira. Um pequeno excedente de 20% para exportação. Isso viabilizou a implantação do polo petroquímico. Mas fez com que ele começasse com um erro muito grande, porque o mercado brasileiro era um mercado pequeno, a tecnologia que se obteve para as diversas unidades não era número 1 nem a número 2, às vezes era número 3, tá? E começamos a fabricar diversos produtos de transformação para atender às necessidades das indústrias de São Paulo, para atender às necessidades das indústrias do Sudeste. Então, nós passamos a produzir aqui na Bahia os materiais intermediários da indústria que eram requeridos pela indústria do Sul, não o produto final, né? E isso seguiu, a Bahia, por isso, seguiu um caminho diferente dos outros estados do Nordeste, que procuravam transformar as matérias-primas existentes para atender um mercado regional, o mercado da região. Eram mercados pequenos, não havia lance nenhum que pudesse aumentar isso. Então, essa estrutura que foi montada para atender o mercado do Sudeste deu uma força maior à Bahia, que ela passou a trabalhar junto com São Paulo, junto com Minas Gerais, junto com Rio de Janeiro, e ficou mais forte no suprimento desses materiais, dessa indústria que está lá. O defeito veio aparecer depois, porque essas indústrias petroquímicas, elas são intensivas em capital. E empregam pouca gente, pouca mão de obra. Quando a indústria é intensiva de capital, ela depende muito da escala de produção. Quer dizer, quando ela tem uma escala grande, os custos de fabricação diminuem bastante. Então, mas como elas foram construídas de tamanho pequeno, para atender só o mercado brasileiro, foram todas pequenas. E quando se abriu o mercado do Brasil para o mundo, em 1989, a partir do governo Collor, e que o mundo começou a ofertar aqui seus produtos, a gente viu que nossa indústria era pequenininha e que não podia enfrentar essas indústrias no mundo. Não só devido ao tamanho, mas também devido à tecnologia, ao processo produtivo, né? E as empresas tiveram de se arrumar de alguma forma para enfrentar essa concorrência internacional. Então, esse é o momento que nós vivemos hoje e a gente vai assistindo isso da agora em diante. Eu costumo fazer uma comparação da teoria de Darwin, da evolução das espécies, que ele mostra, na teoria dele, que as espécies vão evoluindo em função da mudança das condições ambientais, de clima e de outras coisas, né? As empresas, segundo Schumpeter, ou Schumpeter, como alguns preferem, elas precisam evoluir para sobreviver em função da mudança da conjuntura econômica. Ou elas se alteram, ou então elas não sobrevivem. E nós temos vários exemplos disso. O mais recente de uma grande empresa foi a Kodak, né, que era líder mundial na produção de máquinas fotográficas, não evoluiu para a máquina digital e foi embora. E assim a gente tem várias histórias do mundo. E ele chegou a inventar a máquina digital, mas não seguiu esse caminho. Então, às vezes, segue o caminho. Então, as empresas, para sobreviverem, elas têm de estar em condição de competir com as outras, não no local mais, mas no mundo. E aí ela precisa de escala, precisa de tecnologia e se adaptar a isso, né?
Então eu falei aqui que no polo petroquímico Camaçari tinha uma linha de olefinas e tinha uma linha de aromáticos. As 3 empresas de aromáticos eram a que produzia tolueno de isocianatos, outra que produzia caprolactama e uma outra que produzia DMT, dimetiltereftalato. Então, todos 3 usando benzeno como matéria-prima. Eram pequenininhas. O mercado brasileiro era muito pequeno. Unidades de 30 mil, 50 mil toneladas, enquanto que o mundo já estava se expandindo para 500 mil toneladas. Não dava para competir. Resultado, todas 3 fecharam. A fábrica do caprolactama está fechada, a fábrica de DMT está fechada. Teve um fôlego maior porque o DMT passou a ser usado na fabricação do plástico, pelt, das garrafas. E a outra de isocianatos, que foi comprada pela Dow, acabou de ser fechada. Apesar da Dow ter feito um esforço de ter ampliado, ter dobrado a capacidade de produção, ela fechou. E se não se tomar cuidado, as outras vão seguir o mesmo caminho, embora o polo tenha crescido em outras direções, com outros produtos, e a área lá tenha se fortalecido industrialmente. Mas isso aí ocorreu depois de 30 anos, depois de 31 anos, na verdade. Mas se criou, com isso, na Bahia, um ambiente propício à instalação de indústrias, porque o polo de Camaçari é dotado de uma infraestrutura viária muito interessante, se tem lá a fabricação de várias utilidades que atendem às fábricas, no fornecimento de vapor de alta e baixa pressão, no fornecimento de água tratada, desmineralizada, bruta, etc., no fornecimento de energia elétrica de boa qualidade, de várias tensões, e no fornecimento, no tratamento dos efluentes, líquidos, sólidos e gasosos, da CEDREL. Esse sistema foi montado assim, aí, e isso garante o funcionamento de muitas indústrias, atrai muitas indústrias. E, além disso, preparou os recursos humanos para atender às necessidades industriais, coisas que não se tinha. Quando se começou a implantar o polo, se fazia o recrutamento de quem tinha um curso secundário para treinar, para ser operador de processo, para ser torneiro, para ser caldeireiro, para ser eletricista, e assim se montou um contingente de mão de obra especializada para atender a indústria. Isso continua existindo, e isso é um atrativo industrial. Se instalou no Porto de Aratu um terminal de granéis sólidos, um terminal de granéis líquidos, um terminal de produtos gasosos, que isso viabilizou, isso completou, vamos dizer assim, a infraestrutura industrial necessária para atrair novos negócios. Isso atraiu, de uma certa forma, a Ford, e aí a diversificação foi muito boa na indústria do automóvel, continua atraindo outras empresas, outros negócios, mas esse defeito aí continua existindo. Bom, esse exemplo que eu dei, quando eu falei em integração industrial, é porque o polo petroquímico é um exemplo de integração. Ele começa na nafta, vai para os produtos básicos, eteno, propeno, butadieno, etc., benzeno, chileno, e depois vai para as resinas todas, que são matérias-primas para a indústria de plásticos, que são matérias-primas para a indústria têxtil, que são matéria-prima para a indústria de elastômeros, para a indústria de tensoativos, para a indústria de tintas, vernizes e esmaltes. Então, tem uma gama de produtos que alimenta essas indústrias todas do Sudeste, enquanto que também começa a haver desenvolvimento dessas empresas aqui. A Prefeitura de Camaçari teve a ideia de montar um lugar chamado Polo Plástico, para atrair empresas de plástico para a região. Em pouco tempo, 60 unidades já estavam estabelecidas lá, algumas de serviço, mas uma boa parte de plástico. E o Centro Industrial de Aratu passou a consumir também essas matérias-primas. Embora o percentual de consumo local desse material seja pequeno, continua prevalecendo um grande volume destinado ao Sudeste, mas isso está crescendo e vai indo com o tempo. As coisas aqui demoram algum tempo, mas terminam acontecendo. O primeiro... Consuma um pouco dessa matéria-prima aqui, vai tirar tempo. Obrigado. O primeiro curso de administração de empresas na Bahia, no Brasil, foi feito na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo.
eles fizeram um convênio com o Michigan State, nos Estados Unidos, os professores foram treinados lá, e assim se começou o ensino da administração de empresas no Brasil. E organizaram o primeiro livro, Manual de Administração da Produção, escrito lá por Kurt Weill, Samota, Claude McLean. E o Kurt, que era encarregado da área de produção, ele escrevia assim, o único exemplo, porque ele dava uma aula e ele explicava sobre localização industrial. Ele começava a dizer assim, a indústria se localiza próximo à mina de carvão, que era um conceito antigo. Depois se transformou para indústria atrai indústrias. E depois ele diz no livro, textualmente, que o único lugar do mundo, e que isso não está acontecendo, era na Bahia, onde uma refinaria de petróleo não tinha atraído outras indústrias para aqui. Ele tinha razão, só que a coisa se tornou verdade com o passar do tempo. A Mataripe começou a funcionar em 1950 e o polo começou a funcionar em 1978. Quer dizer, as coisas, valeu a pena, porque as coisas foram feitas, se transformou dessa maneira. Então, essa integração é que dá sustentação à indústria. Nós precisamos nos integrar em outras coisas. Naturalmente, é preciso ampliar o consumo dessas resinas aqui na Bahia, fazendo indústria de transformação plástica da terceira e quarta geração, como nós falamos. É muito difícil pela inexistência do mercado grande que permita que isso venha a acontecer aqui. Mas é o caminho, essa integração. Nós temos outras coisas, outros exemplos de integração que não conseguimos fazer aqui. Como, por exemplo, sempre fomos, durante muito tempo, fomos um dos maiores produtores de cacau. Não tínhamos indústria de chocolate. Sempre fomos grandes produtores de sisal. Não tínhamos aqui a transformação do sisal até a parte final. Produzimos ainda seringueira. A indústria de borracha aqui, borracha natural, é incipiente, é pequena. E a gente tem muitos e muitos exemplos disso que acontece na Bahia, que precisa haver uma integração. Essa integração, vou dizer, seria uma primeira estratégia que se poderia utilizar. Eu vou até 2 horas, né? Eu tenho de andar mais depressa. Então, vou pular para o segundo tema, que eu falei da internacionalização das empresas. Olha, essa internacionalização é porque, quando nós falamos indústria, hoje, não podemos ficar desconectados com o que existe no mundo. Não podemos ficar fazendo coisas que não estejam relacionadas com o grande consumo mundial. E tem uma indústria que se instalou aqui, e que vai continuar crescendo, que eu considero completamente ligada à indústria mundial, que é a indústria de celulose. Quando eu era da Câmara Americana, nós organizamos uma vez um seminário para tratar a Bahia do presente e a Bahia do futuro. A Bahia do presente era petroquímica. A Bahia do futuro era a indústria de celulose. E eu me lembro de ter convidado o Paulo Silveira para fazer uma palestra sobre isso, que a gente achava que aqui poderia desenvolver uma grande indústria de celulose. E está acontecendo isso, né? Porque a indústria de celulose, o Brasil, durante muitos anos, foi grande importador de celulose. E aqui e depois, com o programa do governo federal, ele começou a implantar indústrias. A celulose é fabricada de madeira. Desculpe aí um pouquinho do professor, mas é o seguinte, a madeira ela é formada de fibras e de lignina, né? Aí você tem na fabricação da celulose, retirar a lignina da madeira, aí ficam só as fibras. As fibras é que é a celulose, né? Você pode usar uma pasta de madeira prensada, para fabricar papel. Mas se colocar o papel com lignina, se expor ao sol, ele fica amarela, como acontece com o papel de jornal, que é o fabricado com pasta mecânica, tá certo? Você pega o jornal, deixa no sol durante 1 hora, ele já fica amarelo. Então, você tem de pegar a madeira e retirar. Então, o grande negócio na fabricação de celulose é a madeira. Tradicionalmente, no mundo, a madeira que servia para isso era a madeira do pinus, do pinheiro, principalmente do Pinus ellioti. Depois, o pinheiro araucária
do Paraná entrou nessa história também, mas em escala mundial era o Pinus Elliott. Até que apareceu um cidadão lá no Espírito Santo que resolveu fabricar celulose de eucalipto e buscar o apoio do BNDES, né? E o BNDES deu apoio, porque o presidente do BNDES, por uma coincidência dessa, o Marcos Viana, era capixaba e apoiou a indústria, se tornou o BNDES, passou a ser sócio daquele negócio, mas ninguém acreditava na celulose de eucalipto, porque o eucalipto tem uma fibra curta. O Banco Mundial, através do IFC, negou apoio financeiro a esse projeto. Disse que não financiava, que aquilo não era uma commodity mundial, que eles não iam conseguir vender aquilo no mundo. O mundo não consumia a celulose de eucalipto. Mas aí o pessoal foi para campo e convenceu os consumidores mundiais de adquirirem aquilo e misturarem com a outra celulose de fibra longa, usar num papel de computador, que é esse que nós usamos agora, com uma qualidade muito melhor, e o computador fez com que nós ampliássemos no mundo o consumo de papel, e a Aracruz, lá no Espírito Santo, cresceu, se desenvolveu, é a maior empresa mundial hoje de fabricante de celulose de fibra curta. O Lawrence foi a pessoa que fez isso, ele é aposentado, mora lá no Espírito Santo ainda. E essa indústria se expandiu, mas tem uma característica importantíssima, porque os maiores produtores de celulose do mundo eram os Estados Unidos e o Canadá, depois os países escandinavos juntos, né? E o Brasil era importador. Hoje o Brasil já é o terceiro maior produtor de celulose. Primeiro os Estados Unidos, segundo o Canadá, terceiro o Brasil, devido à produção de celulose de eucalipto. A característica importante é o seguinte: lá na Escandinávia, você planta uma árvore, um pinheiro, e só vai cortar ele para produzir celulose 22 anos depois. 22 anos depois, né? E você consegue, com eucalipto, cortar 6, 7 anos depois, devido à existência de sol e terras próprias para isso. Mas o pessoal foi mais adiante. Ao selecionar as mudas, se procurou selecionar a muda daqueles clones, né, que só eram mais resistentes às pragas, que se adaptavam melhor ao solo e ao clima, né, que podiam crescer mais depressa, né. Isso se fazia por um processo de estaquia. Hoje se faz o processo de estaquia, você pode reproduzir uma muda, tirar uma xerox dela 100 vezes. E hoje você faz por um processo de cultura de tecidos. E você pode pegar uma muda, tirar um tecido, reproduzir em laboratório, milhões de cópias daquela árvore. Daí você vê uma floresta de eucalipto, as árvores todas iguais, parece uma xerox dela, né? Então, isso aí deu uma vantagem enorme ao Brasil. Enquanto que o pinheiro produzia 30 estéreos por hectare ano, o estéreo é aquela unidade de medida volumétrica, 1 metro por 1 metro por 1 metro de lenha, né? O eucalipto hoje é produzido, tem uma produtividade de 100 estéreos por hectare ano, mais de 3 vezes maior do que o pino. Isso reduz o custo de produção, né? E se expande aqui na Bahia, em vários lugares e no mundo. Então, isso passou a ser uma vantagem comparativa em relação aos outros produtores de celulose, principalmente os que utilizam o pinheiro como matéria-prima. Então, eu dizia, olha, por que esse negócio deu certo? Primeiro, pela alta produtividade. Segundo, pelo baixo custo. Terceiro, por estar ligado à indústria mundial, né? E esse setor ele é muito carteirizado. Você não pode entrar nele fácil. Odebrecht, que é uma empresa importante aqui na Bahia, mandou Paulo Silveira lá para Eunápolis plantar eucalipto. Ele passou vários anos lá plantando eucalipto, plantou florestas extensas de eucalipto, mas não conseguiu entrar no setor. Ninguém queria vender a tecnologia para ele. Ele teve que sair, vender o projeto a Aracruz, que já era fabricante de celulose, e para a Stora Enso, que é o maior fabricante de papel do mundo. E eles dividiram a produção e deram sequência nisso, e hoje é uma grande indústria. Então, esse é o exemplo que eu dou de como você se integra com o mundo, né? Como você internacionaliza o negócio. Da mesma forma como foi feito
a Caraíba Metais aqui, da mesma forma como está prosperando a indústria automobilística da Ford, não só para a produção nacional, como também para a produção internacional. Isso é uma outra linha, um outro caminho que se pode usar para fortalecer a indústria. Aí vamos ao terceiro exemplo que eu falei, da interiorização dos investimentos. Ora, essa atividade econômica toda que nós tivemos aqui na Bahia foi centrada na região metropolitana de Salvador, aqui no Recôncavo. 70% da atividade econômica da Bahia está aqui nessa região. Então, se a gente quer promover a atividade econômica no Brasil de forma descentralizada, dentro das regiões temos de procurar fazer o mesmo, senão a gente fica com a concentração descentralizada, né, como se fala às vezes, e Rômulo Almeida chegou a mencionar isso. Então, é necessário que haja uma descentralização. E algumas coisas estão acontecendo para permitir isso. Não dá para você fazer indústria de mineração aqui só na capital, tem de ir para o lugar da mina. Então, esse roteiro de você desenvolver a indústria de mineração é fantástico, porque ela permite a interiorização desses investimentos, né? E tem algumas coisas que estão acontecendo no mundo. Por exemplo, produção de aço. O consumo de aço no mundo continua crescendo muito. E a matéria-prima é minério de ferro. Então, por isso que estão surgindo oportunidades novas na Bahia de exploração de minas de ferro. Veja o que é que acontece. O maior produtor de aço bruto no mundo é a China. O ano passado, produziu 683 milhões de toneladas. 683 milhões de toneladas de aço bruto. Foi seguido pelo Japão, com 107 milhões de toneladas. E depois, o terceiro lugar, vem os Estados Unidos, com 86 milhões de toneladas, quase 10% da produção chinesa. O Brasil está em 9º lugar. Ora, onde é que eles vão buscar minério de ferro para a produção desse aço que eles necessitam? E aí entra a nossa vez, né? E não tem outra alternativa. Mas foram mais adiante, porque no Brasil só se explorava minério de ferro com teor de ferro de mais de 40%. A elevação do preço do aço foi fantástica, né? A Vale do Rio Doce exportava minério de ferro concentrado, que ela pegava o aço, o minério de ferro com 40% de ferro, concentrava para 64%, e aí vendia lá fora, vendia lá na Ásia, a $16 por tonelada. Hoje, o aço é vendido lá por $150 por tonelada. Então, isso aumentou o preço do aço. Isso viabilizou a exploração de minas de ferro com 20% de teor de ferro. Então, as minas lá de Minas Gerais, que estavam todas já em extinção, passaram a reprocessar o que era jogado fora, né? E as jazidas de minério de ferro em Minas Gerais, da região de Salinas, passaram a ser econômicas, porque tinham um teor muito baixo. Apesar do teor baixo, tem também um rejeito menor. E aqui na Bahia começou a acontecer também a mesma coisa. Daí, se passar a ter projetos de exploração de minério de ferro em Caetité, na região de Santo Sé, Pilão Arcado, lá no São Francisco, né? Aqui em Coração de Maria, na região da Chapada Diamantina, em Taité, na região de Abaíra. Aí foram despolcando vários projetos de minério de ferro, principalmente liderados por empresas chinesas e por empresas asiáticas, visando atender essa necessidade que eles têm no processamento, na fabricação do aço das indústrias que eles têm. Então, isso é o que está acontecendo aqui. Então, essa interiorização vai acontecer. Eu acho de muito valor o projeto do governo do Estado, do governo federal, de construção da ferrovia Oeste-Leste, porque possibilita o escoamento dessa produção de minério, da construção do Porto Sul, porque viabiliza a saída desse material por um porto, e também traz como benefício você poder transportar por um custo mais baixo a produção agrícola de Barreiras e de Luiz Eduardo para aqui.
uma tonelada de soja hoje, lá do oeste da Bahia, aqui para o litoral, custa R$ 96 por tonelada. 60 e poucos dólares. O custo de um frete de navio daqui para os Estados Unidos. Olha, com a ferrovia, isso vai baixar para baixo de 20 dólares. Então, se ganha lá em produtividade agrícola, você perde no frete elevado. Então, isso vai viabilizar também essa questão agrícola. Então, eu vejo por aí essa possibilidade de interiorização, de expansão da fronteira agrícola, quando você viabilizar a competição dessas empresas no mercado internacional para soja, para algodão, para milho e outras coisas. Aí vale a pena lembrar que isso não é o ideal, porque se essas empresas fossem integradas, isso seria melhor. Se ao invés de nós exportarmos a pluma de algodão, exportássemos o fio, o tecido ou a camisa de algodão, teria um valor agregado muito maior. Se ao invés de exportarmos a soja em grãos ou o óleo de soja, se exportarmos já o produto acabado, teria um valor agregado maior. A mesma coisa em relação ao milho. Mas são coisas que definem aí uma diretriz para nós seguirmos nesse caminho. Tem uma outra coisa que eu sempre chamo a atenção, que é o seguinte, tem algumas coisas novas acontecendo na Bahia. A maior parte do território da Bahia é o semiárido. O semiárido da Bahia é 2/3 do território da Bahia, 2/3, 64%. É difícil você produzir alguma coisa boa lá, econômica, que possa competir no mundo. O que está acontecendo de novo é o seguinte, se descobriu que no semiárido da Bahia você tem as maiores fazendas, as maiores jazidas de vento. E como não existe mais espaço no mundo que esteja sendo explorado, as empresas que exploram isso estão vindo para aqui, descobriram que esse vento está aqui. Então já montaram aqui 57 projetos de exploração de vento para a produção de energia elétrica. 57 áreas, num volume de energia superior à geração de Itaipu, por exemplo. Isso não é tudo, tem espaço ainda para mais coisas. Por que eles estão vindo para aqui? Primeiro, porque eles tinham lá suas fábricas de máquinas e equipamentos, não tinham para onde vender, então estão trazendo para cá. E algumas, como a Alstom, resolveu trazer a própria fábrica para aqui, para montar esses equipamentos. A Odebrecht é uma das empresas que já está comprando equipamentos dele para montar uma dessas áreas de produção de energia. Esse é um motivo. O outro motivo é porque a energia elétrica no Brasil é muito cara. É o dobro do que existe no mundo, apesar da maioria da nossa energia ser de geração renovável, de ser de geração hidráulica. Mas esse alto custo de energia está viabilizando a implantação da geração de energia eólica, que tem um custo elevado também. Vai vir atrás disso, um tempo mais demorado, a produção de energia solar. É fácil você produzir calor com o sol, mas energia elétrica, sistema fotovoltaico, é mais difícil, mas vai vir. O preço é mais elevado. Também porque a incidência solar no sertão da Bahia, a incidência solar no semiárido é muito forte, é das maiores do Brasil. Isso é uma outra fonte que vai ser utilizada. Ainda eu acrescento uma terceira possibilidade, que eu acho que vai vir também. Eu me refiro ao petróleo, porque... Como é que está meu tempo aí? Ok. Eu me refiro ao petróleo. A ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, fez algumas análises sísmicas em Minas Gerais, no que eles chamam de Bacia do São Francisco Sul, e verificou que lá há um potencial enorme para a produção de petróleo e gás. E com os dados que tinha, lançou isso num dos leilões da ANP, na 8ª rodada. E todas as áreas foram arrematadas pela Petrobras, por uma empresa da Argentina, principalmente, e já começaram a produzir gás e vão produzir petróleo, lá na região em terra, em Minas Gerais. A ANP começou a fazer a mesma coisa na área que eles chamam de Bacia do São Francisco Norte, entre Lençóis e Xique-Xique. O resultado está sendo o mesmo de Minas Gerais. Há indício de que há muito gás, há muito óleo nessa região.
eu aconselho sempre, bora acelerar esses estudos sísmicos, bora fazer um leilão dessa área, que quem sabe se isso não pode vir a ser uma alternativa boa para o desenvolvimento do semiárido, com a produção de petróleo, com a produção de gás nessas regiões. Então eu vejo o futuro aí do desenvolvimento da Bahia a partir desse caminho, que eu acho aí excepcional. Esse é o caminho da interiorização dos investimentos que a gente acha que pode acontecer. Eu acho que não tem dúvida aí. Tem dúvida porque produção de petróleo, produção de gás, há um risco muito elevado e, a partir daí, você não tem certeza se isso vai acontecer ou não, mas tudo indica, é provável que isso possa vir a acontecer. Então, eu tenho aí uma ideia, um panorama, do meu ponto de vista, do que é que pode vir, do que é que pode trazer para aqui. Nós temos alguns problemas que impedem a vinda de mais empresas para cá. As questões de infraestrutura, as questões do estrangulamento dos portos, do Porto de Aratu, do Porto de Salvador. Os portos não têm uma capacidade de movimentação de carga suficiente para atender a produção industrial nossa. Então, isso é uma limitação. Os portos deviam trabalhar com a capacidade a mais de movimentação de carga, ter sempre um excedente, para poder servir como atrativo de novas indústrias. Como os portos são do governo federal, Porto de Aratu, Porto de Salvador, são postos do governo federal, eles têm a obrigação de fazer isso. O governo não pode pensar numa política diferente dessa. Não pode ficar querendo projetar o porto crescer em função da demanda. Não, ele tem que estar na frente da demanda para atrair novos negócios e atrair cargas de outros estados. Esse é o caminho que deve seguir. Então, esse estrangulamento aí, esse gargalo, ele tem de ser combatido e os empresários da Bahia têm de ser posicionados nessa posição. Eu acredito que isso vai acontecer de alguma forma. Então, são essas coisas que eu tenho falado por aí. O pessoal da Associação Comercial tem me ouvido em relação a isso. Eu acredito que isso dá uma maneira de pensar, dá a minha versão sobre esses fatos. Quem quiser pode apresentar a sua versão, mas tem traços de verdade. Eu acho que serve como orientação política, como uma definição de caminhos que a gente deve seguir para conseguir o desenvolvimento da Bahia. Naturalmente, eu falo essas coisas sem esquecer do fundamental, que é a educação, que começou essa palestra minha aqui, que permite com que as pessoas possam se desenvolver, possam mudar de classe, possam conquistar riquezas, porque é assim que está acontecendo no mundo inteiro, e é isso que permite as pessoas prosperarem e vencer na vida, como a gente dizia. Marcos, muito obrigado aí pela oportunidade. Eu acho que isso encerra aqui a minha colocação. Eu espero que tenha atendido a sua expectativa, a expectativa das pessoas que vieram aqui me ouvir, e que a gente continue pensando sobre as possibilidades de progresso, de desenvolvimento da nossa Bahia, do Nordeste e do Brasil também. A gente não pode construir um país com uma região fraca. Não pode, todos nem forte. Eu ouço muito comentários sobre o que está acontecendo em Pernambuco. Pernambuco está fazendo isso, Pernambuco está fazendo aquilo outro. Eu acho ótimo, porque se Pernambuco se desenvolver, vai ser um parceiro nosso. Nós vamos transformar isso numa região mais desenvolvida. Quando eu estava no Polo, eu cunhei uma expressão que eu falava assim: eixo químico, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco. Que eu achava, e dificilmente eu falava polo petroquímico da Camaçari, eu falava polo petroquímico do Nordeste, que eu acho que se a região toda se desenvolver, é que a gente vai fazer um contraponto com o Sudeste, e não ficar querendo que a gente se desenvolva mais do que Pernambuco. Tem que crescer todo mundo junto, criar mercado lá para nós, para os nossos produtos, e criar mercado aqui para o que for fabricado lá também. Eu acho que isso tem de ser considerado no desenvolvimento regional. Eu conto muito com essa possibilidade. Muito obrigado, de minha parte, essa contribuição. Eu espero que vocês tenham gostado aí do que eu falei. Como sempre fazemos, vamos abrir agora para algumas perguntas. Por favor. Daria o João Manuel.
sou da Devibase, que é a Associação dos Distribuidores, Processadores e Empresas de Vidros Planos Bahia e Sergipe. É uma grande satisfação poder revê-lo e permitir um depoimento breve. Foi um grande incentivador do movimento cooperativista, como você ajudou a Competro, naqueles primórdios, a gente estava engateando ainda, ele me deu uma colaboração bastante oportuna naquele momento que a gente estava nascendo, nos dias lá de 1995, né? E prazer em encontrá-lo. Tenho duas perguntas, uma focada na sua palestra e uma mais genérica, que é a questão da seca. Então, queria que você fizesse um breve diagnóstico do seu ponto de vista, qual é o diagnóstico para se encaminhar uma solução para a seca que impacta tudo isso que você falou do desenvolvimento regional. E a outra é a genérica. Eu sou um associativista nato, né, pela própria vivência, e hoje eu estou diante de uma associação também recém-nascida, que é essa da Devibase, e a maior dificuldade é você dar a cultura associativista. Então, com a sua também da Associação Comercial, que você também, se possível, dar uma breve sugestão de como encaminhar qual o processo de conscientização, porque eu finalizo dizendo que não pode existir democracia se você não cria o democrata, e não pode ver o associativismo legítimo se você não cria a cultura associativista no empresariado. Muito obrigado. Tá bom, muito obrigado pelas perguntas. Eu vou começar pela primeira, da seca. A seca é uma coisa conhecida aqui da nossa região. Eu me lembro de uma pessoa conhecida lá na região, lá do sertão, próximo de Barbosa. Ele chamava-se, era um engenheiro alemão chamado Franz Wagner. Ele tinha o mesmo nome do compositor. A cidade de Wagner, lá na Chapada Diamantina, em homenagem a ele, na antiga Ponte Nova. E ele era uma pessoa rica, né? E ele ficou muito famoso na época porque socorreu os flagelados da seca de 1897. Depois os meus pais, avós, falavam muito da seca de 32 na Bahia. A seca de 32 foi terrível, né? E eu vivi a seca de 1950, onde lá em Rio Barbosa chegou a faltar farinha e se importava farinha de Salvador. Que a gente botava um pouco de água, ela inchava e a farinha passou a ser chamada farinha da que incha, né? Então esse fenômeno da seca é um fenômeno que vem aí acontecendo há vários anos. Criaram no Brasil o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, que o nome está errado. Você não pode ser contra a seca, você tem de aprender a conviver com a seca. Não pode você ser contra uma coisa que é natural, que vai continuar existindo. Eu lá em Rio Barbosa tinha a fazenda de meu pai e eu fui trabalhar nela há algum tempo. Eu disse, não é possível que com essa experiência que eu tenho eu não consiga fazer alguma coisa lá, transformar. A primeira coisa que eu fiz foi instalar o pluviômetro e passei a medir, a anotar a precipitação pluviométrica. Toda vez que chovia, o rapaz ia lá, anotava, e eu coloquei no computador. Fiz isso durante 12 anos. É a coisa mais regular que existe. Tem uns meses que chove e tem os meses que não chove. Os meses de chuva lá naquela região são março e novembro. Todo ano chove em março e novembro. Agora, se chover pouco em março, você pode esperar uma seca violenta. E os meses mais secos são agosto e setembro. Do jeito que está aí, só vai chover no sertão em novembro. Pode anotar, eu verifiquei isso em 12 anos. Só em novembro é que vai chover de novo. Não vai cair nenhuma chuva grande. Os camboeiros de setembro, isso não existe. Uma reportagem. Só vai chover em novembro, pode esperar. Se foi em 87, que choveu pouco em março, choveu no dia 31 de março 10 milímetros. Depois só foi chover 150 em novembro. O ano inteiro choveu 180. Quer dizer, quando chover pouco em março, pode esperar. Está todo mundo sabendo disso. Então a gente tem de se preparar para isso. Tem de encontrar uma forma de conviver com a seca, né? Tem algumas plantas que vivem bem na seca.
talvez estudando até essas plantas. O gravatá, ele tem aquela forma de folhas de cuniformes, e ela consegue captar no ar a umidade relativa de manhã cedo. Há uma condensação de vapor e escorre pelas folhas para as raízes. Aquilo mantém um gravatá verde em qualquer período de seca. Acontece algo parecido com o sisal também, né? O gravatá, quando você está andando no mato com sede, você pega o pé de gravatá, pode escorrer que enche o copo de água para você beber. Quem sabe procurar descobrir no gravatá uma ciência para captar essa água do ar atmosférico, não sei. Mas eu fico imaginando que a energia eólica, a energia solar e o petróleo possa vir a resolver esse problema da seca. Mas eu acho que o estado do Ceará se preparou muito mais para a seca do que nós aqui. Foram feitos muitos investimentos lá de açudes e tal, o que nós não temos aqui. Então, a seca é um problema que precisa ser enfrentado cientificamente, né, para saber conviver com ela. Existem outras regiões desérticas no mundo que se consegue viver bem porque se prepara para isso. Nós aqui não estamos preparados para isso, e é 64% do território da Bahia. Agora, a outra pergunta em relação às cooperativas, isso é decorrente naturalmente dos altos encargos sociais que nós temos na nossa mão de obra direta. Então, a organização das cooperativas de trabalho permite que a cooperativa seja contratada, ao invés da pessoa física ser contratada, e com a redução dos encargos sociais, isso viabiliza muitos negócios, não em todas as áreas. O pessoal de mecânica e manutenção tem sido bem utilizado nisso. Existe a cooperativa dos médicos também, que tem proporcionado uma redução de custos em hospitais. É uma questão aí que está sendo muito discutida pela sociedade, mas talvez seja uma alternativa para fugir do escorchante peso dos encargos sociais que nós temos sobre a mão de obra no Brasil. Adari, provavelmente ele esteja se referindo à cultura aqui no Sul de associativismos, até pela natureza de países de imigrantes alemães, italianos, onde lá, em decorrência de clima, de outras coisas, de guerra, eles se criaram essa cultura. Talvez o senhor esteja falando disso, não? Sim, Existe até um termo novo, né? Chama competitividade. É voltar... Marcos, eu queria lembrar do microfone e quero também sinalizar que tem 2 novas perguntas aqui na plateia. Eu concordo com isso que você está dizendo. Eu acho que isso só fortalece o setor produtivo, os empresários. Eu não tenho dúvida quanto a isso, não. Próximas perguntas. Boa tarde. Eu não sei se é pergunta ou se é elogio. Parabéns, perfeita a sua colocação. Agora, eu senti a ausência da crítica estatal para que tudo isso que o senhor falou parecer desenvolvimento do Estado. Sem a presença do Estado, na minha ótica, não funciona, entendeu? E eu achei, e faltaria uma crítica mais construtiva, um outro Estado. O Estado ele é omisso, ele gasta dinheiro em propaganda, quando o senhor está vendendo gratuitamente a sua sabedoria. Ora, a questão do Estado é uma coisa para se discutir bastante. O Estado da Bahia, do ponto de vista de receita tributária, melhorou bastante, né? Na época da implantação do polo petroquímico, mais de 50% da participação no PIB estadual
era da agropecuária, né? Quando, com a instalação do polo, ele começou a funcionar em 78, 2 anos depois, a indústria de transformação ultrapassou a agropecuária, e daí para cá passou a ser a líder na receita tributária do Estado. Então, houve um reforço do caixa, né? Então, veja o que aconteceu. O Estado da Bahia, com folga, passou a cumprir aquela lei de aplicar somente 60% dos recursos em pessoal. Em 1975, eu digo isso no meu livro, em 1975 existiam na Bahia 12.500 funcionários públicos, 12.500. Hoje são 360 mil, que são pagos em dia, inclusive com o 13º. Então, a situação do Estado, a situação melhorou. Nessa época, nos anos 70, na época que Lomanto era governador, por exemplo, Lomanto chegava a telefonar para o Porto de Ilhéus para saber se o navio tinha aportado para pegar cacau, porque o Estado da Bahia arrecadava com a exportação de cacau. Hoje não arrecada com a exportação de produtos. Para ter o dinheiro para pagar os funcionários, que recebiam com 3 meses de atraso. 10 mil funcionários na época. Entendeu? Então, houve uma melhoria disso. Agora, de qualquer maneira, sobra pouco da arrecadação para investimentos em obra de infraestrutura, que a gente necessita. Então, nós sabemos quais são os problemas, nós temos os projetos, mas não há recurso para isso, pelo menos de recurso próprio. Se você não tem de recurso próprio para fazer, tem de trazer recurso de fora, tem de trazer recurso do governo federal ou de grupos privados que se interessem em fazer esses investimentos, mas não tem sido suficiente para as nossas necessidades, que estão atrasadas há muito tempo. A gente não tem tido, e em alguns setores até não falta recursos para isso, mas alguma deficiência política impede que isso seja realizado de uma forma potente, como é o caso dos portos. Existem interesses privados de investir nos portos, no entanto, isso não tem sido conduzido de uma forma realista, de uma forma que seja salutar para nós, para a nossa economia. Mas a melhoria do Estado foi em relação a isso, da receita e da possibilidade de consertar algumas coisas, mas insuficiente para realizar uns investimentos que nós necessitamos, principalmente em infraestrutura. Eu não vou falar em educação, em segurança, em saúde, e aí é outra coisa, né? Vamos ser mais objetivos, professor, porque estamos apertados no tempo. Pois não, pelo nosso compromisso ao tempo, Marcos, eu quero propor que Carlos Coim, professor Freire e o Marcos façam as 3 perguntas, porque ele responde um último bloco. Professor Adari, parabéns pela exposição. E eu notei na sua exposição, principalmente na questão da interiorização da economia da Bahia, se falou muito pouco na questão da produção agropecuária do nosso interior. Nós temos hoje um grande polo produtor de grãos na região do oeste da Bahia e uma grande produção de frutas no submédio São Francisco, no Vale do São Francisco, na região de Juazeiro e Petrolina, e que talvez não tenha um peso econômico muito grande, mas tem um peso social muito grande. A agricultura irrigada emprega hoje, só no submédio São Francisco, mais de 120 mil pessoas. E nós carecemos, tanto no oeste como na região de São Francisco, de uma infraestrutura de logística compatível com o desenvolvimento industrial dessas regiões. Hoje se produz e se exporta a um custo muito alto a matéria-prima e a gente não consegue atrair indústria de transformação em função das deficiências logísticas. Hoje nós não temos um modal ferroviário chegando com qualidade à região de Juazeiro, que poderia ser integrado com o modal fluvial do Rio São Francisco, que tem um projeto de mais de 10 anos de regularização da calha de Juazeiro até Ibotirama, e isso não passa de projeto, nunca chega a esses investimentos, e que eu acho que são fatores assim, fundamentais para a interiorização, onde você já tem uma base produtiva de matéria-prima muito grande, né? E a atração dessas indústrias, que tem acontecido já de uma maneira um pouco mais eficiente na região do oeste, com aquelas esmagadoras de soja, pessoal de algodão, mas ainda carecemos muito dessa questão da infraestrutura para a logística.
para atrair esses investimentos na região. Professor, eu também sou químico, estagiei na planta de TDI lá da Pronor, fui responsável pela planta piloto que viabilizou a policarbonato do Brasil. Hoje eu trabalho com marketing, sou bacharel em marketing e sou pesquisador em investimentos industriais, porque eu atuo também na captação de investidores para investir no polo agroindustrial. Tenho pesquisado muito no Baixo Sul. O senhor acha que o fato da indústria estar trabalhando com essa ideia da desinformação, da desindustrialização, tentando diminuir a sangria desatada da cobrança de impostos do governo federal, é o caminho? Porque a gente tem buscado investidores que estão recuando com medo dessa desindustrialização, e a gente sabe que é um dado inverídico, é um dado falso. O Brasil nunca cresceu tanto em crescimento, em desenvolvimento industrial, quanto nos últimos 5 anos. Boa tarde, meu nome é Marcos. Eu não sou nenhum investidor dessa área e tal, mas o meu sonho, na verdade, é um sonho sonhado lá atrás, que é ver o sertão virar mar, né? Então, eu vim aqui muito tentando ver se um mar pra gente aqui. Então, mas minha pergunta é bem simplória. A questão é o seguinte: a gente falou muito de investimento de base, que requer muito investimento de capital, muito recurso, e que acaba concentrando um recurso que muitas vezes para o Estado não é bem distribuído. E a gente se fala muito na Bahia da própria agricultura, inclusive o investimento nos pequenos, nas pequenas propriedades, os pequenos fazendas de produção, né, e também do turismo. Nesse papel, né, do que seria a Bahia daqui a 50 anos, quer dizer, o senhor enxerga alguma coisa para as pequenas produções, como uma forma de interiorizar o investimento, distribuir renda, e também a questão do turismo, que gera emprego direto? O dinheiro normalmente não, o dinheiro não passa por esses grandes investimentos para retornar para, né, para as pessoas, e na verdade acaba sendo o emprego é direto, a renda é direta, muito mais fácil o retorno, mais rápido talvez. Ok, eu vou começar aqui pelo Carlos Cohen. Eu primeiro dou parabéns aos produtores de fruta lá da região de Juazeiro, porque eles estão produzindo frutas que são consumidas pelo mercado mundial, né? Então, quando eles escolhem a produção das mangas Tomiatic, Zakate e da Aden, eles estão dando preferência as mangas que são consumidas pelo mercado mundial. Se eles tentarem vender a manga espada e a manga rosa, não vão ter o mesmo sucesso. Então, a escolha foi ideal, ele procurar desenvolver essas culturas lá na região. Mas a deficiência da infraestrutura a gente nota nisso. O Carlos Cunha é produtor de uvas e a exportação dele é feita pelo Porto de Pecém, em Fortaleza. Muito mais distante do que o Porto de Salvador, porque as condições lá são mais favoráveis do que as daqui. Os navios de contêineres, né, que são navios grandes, de 300 metros de comprimento, não encostam aqui em Salvador, porque o cais só tem 210 metros. Então, com a ampliação, que deve ficar pronta agora em junho e julho, para 377 metros, pode ser que os navios grandes encostem aqui. Então, isso é uma deficiência grande. Isso há quantos anos se reclama por isso? Não é só isso, não. Tem outras coisas, mas daí um retrato disso. Agora, eu acho que o que fez com que houvesse o desenvolvimento grande na produção de grãos, na produção de algodão, lá no Oeste, foi em decorrência do lugar muito bom para isso, e da vinda de brasileiros de outras regiões, principalmente do Rio Grande do Sul, para lá. Mas, sobretudo, da vinculação comercial que duas multinacionais fizeram com os grandes mercados mundiais. Eles vieram atrás e financiaram essa produção, a Bunge e a Cargill, para atender seus contratos que fizeram lá internacionalmente. E o grande aliado disso foi a elevação do preço das commodities, né? Apesar do frete caro, da falta de estrutura, se conseguiu ganhar dinheiro plantando isso, porque os preços subiram. O algodão, por exemplo. A Bahia se tornou o segundo produtor nacional de algodão. Passou Goiás, só perde para Mato Grosso. O município de São Desidério é o maior produtor nacional de algodão.
Os fazendeiros que começaram a plantar algodão ficaram ricos, estão cheios de dinheiro, coisa que a gente aplaude. Agora, a gente teria ganho mais se tivesse, ao invés de vender a pluma, de vender o fio, ou vender o tecido, ou vender as camisas de algodão. Mas essas coisas aconteceram em decorrência de situações que mudaram no mundo, né? Se o preço do algodão, se o preço da soja, se o preço do milho tivessem baixos, o sucesso não teria sido o mesmo. E não somos nós que determinamos esses preços na Bolsa de Nova York, ou na Bolsa de Chicago, ou nos grandes centros comerciais. Então isso aí é que arrastou e que nos favoreceu também, né? Mas se a gente tivesse uma boa infraestrutura, a gente teria aproveitado mais dessa situação favorável que aconteceu nesse período agora. Não tenho dúvida, não. Agora, em relação a essas questões aí da preocupação do governo de tornar a indústria mais competitiva, reduzindo a taxa de juros e etc., nós assistimos aí o lançamento de um programa do Brasil Maior, né, que eu fico dizendo, devia ser maior, mas devia ser melhor também, né. Todas essas medidas, eu vi assim 15 áreas do governo que foram, 15 áreas da economia que foram atendidas, foram atingidas por essas medidas. Algumas delas nem existem na Bahia, 5 não existem na Bahia, só 10 delas, né? E a maioria vinculada a financiamento de máquinas e equipamentos, facilidade no financiamento de máquinas e equipamentos, pela Finame, no BNDES, né? Os produtores de máquinas e equipamentos estão em São Paulo. Então, essa medida termina sendo também concentradora da atividade econômica. Como o Ronald falou aqui, das nossas preocupações com o desenvolvimento regional, não houve nenhuma medida que pudesse contribuir para a descentralização da atividade econômica. Todas elas são concentradoras da atividade econômica. Vieram favorecer a indústria, sim, mas não nos tornou mais competitiva, não, e não melhora a situação das regiões que estão fora do eixo Rio-São Paulo e Minas Gerais, né? Então, a gente tem falado sobre isso, tem gritado sobre isso, houve uma melhora. Eu não acredito que vai haver uma melhora substancial, porque todos reclamam do câmbio, de fato. Toma-se medidas para a indústria tornar mais competitiva. Olha, você toma medida pensando que o outro lado não vai tomar outra medida para corrigir, ele toma outra medida, ele encontra uma outra forma de, através do câmbio, através de uma remuneração diferenciada de alguma coisa, para evitar, para contornar isso. Quer dizer, é um jogo que está aberto no mundo. O jogador não é um só, que ele faz o lance e o outro não vai fazer nada. Ele vai fazer do outro lado para se prevenir. E se ele for forte, se ele conseguir fazer isso, torna a medida que foi tomada aqui sem valor nenhum, né? Então, isso é que eu achei que as coisas foram muito pequenas, né? E que não vão trazer muito resultado. Eu não sei, não conversei com ninguém que dissesse agora não, agora está melhor. Das coisas que estão acontecendo nessa área, talvez a melhor seja da eliminação da guerra dos portos, que melhora a situação aqui na Bahia, porque a Bahia não entrou nessa do Espírito Santo, Santa Catarina, de outros estados, de reduzir o ICMS. Então, tramita no Congresso Nacional um projeto de lei que fixa em 4% o ICMS das importações. Isso foi aprovado pelo Senado, agora vai para a Câmara. A origem do projeto foi no Senado, por isso que tramitou primeiro lá. Vai para a Câmara. Se isso for aprovado, eu acho que elimina um pouco essa competição interna, essa guerra fiscal entre os portos. Isso favorece a Bahia. Mas São Paulo continua sendo o maior importador do Brasil. Quer dizer, São Paulo, Rio de Janeiro e o Espírito Santo, que tem os 3 principais portos brasileiros, são eles que comandam as importações brasileiras, principalmente São Paulo. E os outros estados todos ficam se vangloriando que apresentam um resultado positivo na balança comercial, porque exportam mais do que o que importam, porque não contabilizam as importações que são feitas por esses 3 portos e não contabilizam o ICMS que fica lá, que não é repassado para aqui também. Então, tem essas consequências também. É a única coisa que está acontecendo que pode trazer alguma diferença, não dá para a gente prever que resultado vai ter
finalmente, mas caminha nessa direção. Agora, a sua pergunta, a gente tem essas preocupações todas. É mais difícil de responder e dar exemplos sobre o que você comentou. Mas o que é que vai acontecer aqui na Bahia dentro de 10 anos, de 20 anos? Será que o mar vai virar sertão, né? O semiárido é difícil, o semiárido é duro. Viver no sertão, sobreviver no sertão é muito difícil, é muito duro. Poucas coisas têm sido feitas para ver a transformação lá. Outro dia aconteceu uma comigo o seguinte: quando eu era garoto, eu fui passar umas férias na fazenda de um amigo do meu pai. Passei 2 meses lá e convivi com os filhos dele, né? O cara tinha 8 filhos em casa e tinha uma economia de subsistência, que ele produzia tudo de alimento na fazenda para os filhos, e assim eles viviam razoavelmente bem. E eu voltei lá depois, 50 anos depois. Eu ia passando no lugar, se eu vou lá para encontrar, se tem alguém ainda daquela família. Eu encontrei um dos rapazes, que era menino como eu, lá. Aí ele até me contou uma história assim, que eu tinha levado para lá uma bola de futebol. Foi a primeira bola de futebol que eles tinham visto na vida. Isso foi em 1951, porque meu pai foi à Copa do Mundo de 50 no Rio e trouxe uma bola para mim de couro. Eu levei a bola para a fazenda para jogar, a gente jogava a bola no curral. Aí ele contava aos filhos dele que a primeira bola que ele tinha visto tinha sido aquela. Mas o interessante é o seguinte: ele morava numa casa semelhante à casa do pai. Quer dizer, não tinha luz, não tinha água. A luz era de um fifó, que mudou só, ao invés de queimar querosene, que a gente chamava de gás, passou a queimar óleo. Era a única diferença. Não tinha água e era uma casa de supapo ainda. Então, 50 anos depois, o filho do cidadão continuava vivendo do mesmo jeito. Quer dizer, não houve mudança nenhuma para aquela família ali. Então, isso acontece. Isso está 350 quilômetros daqui de Salvador. Então, isso acontece no sertão. Você vê a repetição daquela situação. Às vezes, chega uma televisão, chega um rádio, tudo, há uma modernização, mas não há um desenvolvimento. Nessa época, a gente levava um rádio para lá, aí reunia o pessoal da região toda para ouvir o rádio, né? A gente ficava ouvindo a Rádio Nacional, as músicas de carnaval. Então, isso melhorou, houve uma modernização, mas não houve uma melhoria das condições de vida das pessoas de maneira nenhuma. Bom, senhores, vamos encerrar. Eu preciso fazer primeiro agradecimento pela presença, pelos alimentos. Avisar que no dia 11/5 nós vamos fazer um próximo lanchinho com um advogado muito famoso chamado César Faria, onde o título não está definido, mas com certeza tem a ver com, quem sabe, o momento que nós vivemos de Carlão, Foz do Iguaçu, para alguns amigos íntimos, Carlinhos Cachoeira, né? Precisamos mudar muito rapidamente isso no nosso país. E aproveitar, Renato, sem querer lhe colocar nenhuma saia justa, já que você está aqui e tem um rico tema, lhe propor que no dia 25 você venha contar a história bonita do Jornal à Tarde. É um bom dia para você no dia 25 de maio? Então tá bom. Graziela, por favor, faça as honras da casa e depois, como fazemos sempre, vamos tirar uma foto aqui para registrar o momento. Muito obrigado a todos. Então, Marcos, coube a minha parte mais feliz, né? Que é agradecer a você, Adari. Em nome de toda a equipe Consiste, muito obrigado por ter vindo. Obrigado por não ter dado esse show de micro e macroeconomia regional. Essa lembrança é para você não esquecer de nós e nem esquecer desse momento. Muito obrigado, Graziela. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo tempo. Não tem como saber aqui, copiou? Os mais altos ficam mais atrás, os não tão altos